Papo Vanguarda. O Papo Vanguarda está em São Sebastião e agora nós conversamos com um pesquisador de naufrágios, o senhor Giannis Mikhail Platon. Tudo bem? Prazer. O nome é grego, né? Grego. Acertei na pronúncia, não errei? Acertou. Ele saiu um pouquinho aqui agora, deu certo. Não, tá certo. Nós estamos aqui numa área em São Sebastião, mas o senhor concentrou a sua pesquisa de navios naufragados um pouco mais em torno da Ilhabela, né? Por quê? O que te chamou a atenção em Ilhabela? Quando vim morar para cá, para São Sebastião, na década de 70, Ilhabela para mim foi o meu berço, minha sala de aula, praticamente na parte de mergulho, que eu sempre fui aficionado com mergulho. Eu nasci na Grécia, vim para cá aos 12 anos, então quando eu conheci essa região, essa maravilhosa Ilhabela, e ainda sabendo que tem tantos naufrágios, para mim foi o máximo. Então eu tentei ver qual que eram os naufrágios mais importantes, o que dava para catalogar, fazer pesquisa, e acabei relacionando um monte de naufrágios que estão em torno da Ilhabela. E o principal, que é o transatlântico, que de maior renome aqui na nossa região, é o Príncipe de Astúrias, que é comparado ao Titanic, você entendeu? Brasileiro, ou Astúrias. A gente tem aqui a maquete do Príncipe das Astúrias. E a gente vê pelo tamanho dele. Se a gente for fazer uma comparação com o Titanic, a gente já tem a maquete ali do Titanic Nós também. Mas elas não estão na mesma escala. Não. Se a gente fosse considerar o Titanic aqui em relação a esse, seria que tamanho? Ele seria maior em quanto? Mais um pouquinho, mais ou menos 50, 60 centímetros maior. Porque esse daqui tem 151 metros. E o Titanic tinha 240 e poucos metros, você entendeu? Então, a diferença é muito pequena. Agora, em número de passageiros, eles levavam a mesma proporção praticamente. A mesma quantidade. O Príncipe de Astúrias, ele levava 1.890 passageiros. E o Titanic levava 2.200 mais ou menos. Então a diferença é muito pequena. Pouca coisa. Eu vou tentar fazer sempre essa comparação com o Titanic, que é mais fácil, até porque as pessoas acompanharam assistindo filme, então fica mais fácil a gente comparar. O senhor considera que esse seria o segundo maior acidente do mundo, ou o primeiro brasileiro, claro, que seria no litoral brasileiro? Na América do Sul, ele é o primeiro. Na América do Sul não existe maior naufrágio que o Príncipe de Astúrias. É considerado o segundo maior do mundo em vítimas. Do mundo. Foram quantas vítimas? A gente calcula nesse naufrágio mais de 1.500 pessoas que morreram. Que foi mais ou menos o Titanic. O Titanic foram 1.500. Mais ou menos. Mas aqui tem 500 e poucas que foram salvas, mais 1.000 náufragos que eram todos imigrantes de terceira classe. Na época não havia registros. Você entende? E esse navio, quando ele era a sexta viagem dele para a América do Sul. Ah, já era a sexta. Ele fazia Espanha-Argentina, é isso? Isso, a rota dele era Espanha. Então, todas as viagens que ele passou por aqui, passou com 1.500 imigrantes. Ele vinha sempre com a lotação máxima na época. Mas todos morreram? Não. Porque oficialmente foram 500 mortes, é isso, no Príncipe das Astúrias. 457 mortes oficialmente. E por que se você acredita salvaram 157. Mas se todas as viagens no navio vinha com 1.800 a 1.900 passageiros, por que nessa viagem ia ter menos? Justamente nessa. É lógico. Então aí que entra a tua pesquisa, porque se for só pelos dados oficiais, se a gente for pelos dados oficiais, o número de mortes é bem mais baixo. É bem mais baixo. O Titanic foi um iceberg. O Príncipe das Astúrias, o que aconteceu? Aí eu fiz uma investigação jornalística durante 36 anos a respeito. 36 anos? Fui buscar documentos na Espanha, em todos os jornais brasileiros da época, no Arquivo Marítimo Brasileiro, fui na Argentina, e para chegar numa conclusão, até que cheguei na seguinte conclusão: foi um acidente premeditado. Eles compravam muito mantimentos aqui da Argentina, o pessoal da Segunda Guerra, os ingleses, por exemplo, você entende? E eles faziam um comércio muito grande, então pagavam em dinheiro vivo praticamente, em ouro.
Nessa viagem, ele estava levando 11 toneladas de ouro para um banco argentino, para pagamento de mantimentos enviados da Argentina para a Europa. Para a Europa. E esse dinheiro, esse ouro, 11 toneladas, sumiu no naufrágio. Sumiu, não foi encontrado nenhum vestígio do ouro. Nada. Então cheguei na conclusão que foi desviada a rota desse navio, passou entre a ilha de Búzios e Vitória. Veja bem, o navio era para ir para Santos direto. Certo. Foi desviado, isso tem relatos de náufragos sobreviventes, tem relato de caiçaras da época. Dessa escala em Vitória que não estava prevista, é isso? Ele passou por dentro de Vitória e Búzios, parou devagarinho, descarregaram um outro navio pequeno, esse material, esse ouro e outras coisas aí importantes. Depois seguiram viagem, só que o comandante, o capitão Lotina, na época, ele não conhecia os magnetismos da ilha, não sabia que a Ilha Bela sofre de um magnetismo muito grande, que varia a bússola até 30 graus, porque a ilha é vulcânica. Então esse minério que se concentra na Ilha Bela, principalmente naquele ponto que ele passou, das Cabeçudas à Ponta do Boi ou a Pirabura, ele era noite, de madrugada, né? 4 horas da manhã, quando aconteceu o acidente, ele não imaginava esse desvio de bússola. Podia até afundar o navio depois, entendeu? Mas houve esse erro e ele bateu na ponta da Pirabura, nas pedras, e acabou afundando em 5 minutos. Explodiram as caldeiras, que ele cortou o casco embaixo, e em 5 minutos acabou afundando uma profundidade de 42 metros. Quer dizer, só para a gente entender, o senhor acredita que teve um golpe aí armado aí, mas o acidente em si, o senhor acredita que realmente foi um acidente? Ele seria afundado em outra situação, é isso? Na hora que ele passou perto, que houve esse desvio, ele podia ter feito esse acidente mais para frente, se fosse o caso, entre a Ilha Bela e Santos ou alguma coisa assim, mas ele premeditou esse acidente e jogou em cima da ponta da Pirabura. Premeditou. E aí, as vidas ali humanas desconsideradas totalmente? Totalmente, porque nem ele apareceu, nem vivo nem morto. Sumiu o corpo dele, você entendeu? Então, isso tem um outro sinal também, lógico, que ele estaria... A tripulação estaria ali já toda em acordo com o golpe. E outra coisa, para você ter uma ideia, se salvaram 5% dos passageiros oficialmente registrados. 5%. Que são quantas pessoas? Na época eles estavam dizendo que estava com 700 pessoas mais ou menos, de passageiros. E se salvaram como? Foram até a ilha, nadaram até a ilha? Eles se salvaram se agarrando em algum fardo de cortiça, alguma madeira, alguma coisa que boiou logo depois do acidente. As águas não estavam abaixo de zero, como era o caso do Titanic, então as pessoas conseguiram sobreviver. Mas 5% só, veja bem. 5%. E de tripulantes se salvaram 95%. Então havia coisa premeditada, você entende? Os tripulantes já sabiam mais ou menos. Já estariam alertas. Para um possível acidente. Lógico. Você entende? Que história, hein? Então os tripulantes praticamente todos se salvaram. E os passageiros praticamente todos sucumbiram. Porque inclusive o naufrágio foi muito rápido. Você falou 5 minutos. 5 minutos. Porque o Titanic ainda teve 2 a 4 horas ali para o pessoal. Mais, desde o início do acidente até ele afundar totalmente, foram aí horas, né? As pessoas ainda conseguiram. O problema do Titanic também foi a água, né? A água era muito gelada, né? E faltou botes salva-vidas. Também a falta de botes. Falta de botes. Agora no Astúrias não tinha nem condições nem de lançar, só lançaram um bote salva-vidas. Porque não deu tempo. Não deu tempo. 5 minutos. E esse bote mesmo, porque ele se desprendeu do lugar dele amarrado, se desprendeu e caiu na água. E mesmo assim foi que salvou mais de 100 e poucos passageiros, esse bote.